Então vamos agora para Gênesis capítulo 6. Eu quero convidar você para assistir Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3, capítulo 4, que foi ontem, e o 5. Aí hoje será o 6 e o 7. Aí nesses textos a gente conversa e dá também os fatores históricos, ok? Então vamos lá para o Gênesis 6. Você está minha convidada e o meu convidado para nós ler Genésio. Bora ler, bora? Gênesis capítulo 6. Eu vou falar que nem teólogozão. Esse Gênesis capítulo 6 é fantástico. Até aí, a Terra era totalmente diferente. Vamos direto ao assunto, hein? Cadê seu like? Dá o seu like aí para nós, tá? Até o Gênesis capítulo 6, o planeta Terra era totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. O Oceano Atlântico não existia. Existiam árvores de 8 quilômetros de altura, chamadas árvores de silício. 8, 10 quilômetros de altura. Você já parou, você já viu uma árvore de 8 quilômetros? Um avião voa a 9 quilômetros. O avião voa a 9 quilômetros. Então, é quase a altura de um. Não existe prédios de 8 quilômetros. O prédio de Dubai não chega a isso, não. Então, seria 10 vezes maior do que o prédio de Dubai. Parece que o prédio de Dubai tem 1 quilômetro. Então, seria 8 vezes ou 9 vezes maior do que o Califa lá de Dubai. Então existiriam animais enormes, peixes gigantescos, homens que viviam mais de 1000 anos, e uma interação muito grande entre homens e anjos. Ou seja, a interação que nós temos hoje quase não tem. Os anjos iam tomar café. Senta aí, anjo. Tomar café, anjinho? Anjinho é um bom companheiro, anjinho é um bom companheiro, anjinho é um bom companheiro, ninguém pode negar. E às vezes os anjos também pegavam as negras e carregavam para dentro das moitas, motel Calango, e as negras iam, né? Então, rios que corriam ao contrário, metais que hoje são metais sólidos eram líquidos. Preste atenção na profundidade do que eu estou falando, tá, gente? Preste atenção no que eu estou falando. Muitos metais que hoje são sólidos, antes eram líquidos. E isso dá uma diferença danada. A quantidade de oxigênio também era outra. E quanto mais oxigênio, mais um homem forte. Os homens que mais vivem no mundo é onde tem mais oxigênio. No caso, os Países Baixos, os vikings, são os homens mais saudáveis do mundo, os vikings. Eles vivem 100 anos conversando, batendo papo e fazendo sexo, porque lá tem mais oxigênio do que em outros lugares, que são mais altos. Então o oxigênio era mais presente, o ozônio era bem mais presente, o mundo era mais bruto, as tempestades haviam, e havia também uma temperatura só, havia um efeito estufa. Essas informações são informações privilegiadas e também informações de livros antigos. Então, havia um efeito estufa benéfico. O sol não era como esse sol que arde nas costas da gente, que a pele rasga. O sol, ele era uma tenúbria. Era aquele dia que você passava o dia todinho pelado ou sem camisa e nada acontecia. Os animais também, eles não eram agressivos aos homens, segundo o próprio texto sagrado, que os animais só passaram a ser agressivos com os homens depois do dilúvio. Antes do dilúvio, o cara chegava e dizia: bom dia, leão. Leão, bom dia. Como é que vai? Tu viu meu filho? Ele tá montado no outro leão brincando lá ali. Então existiam dinossauros. Os dinossauros viveram com os homens, porque temos fotografias, temos desenhos de homens montados em pescoçauros, em dinossauros aqui na América Central. Panelas com homens montados em dinossauro. Então, ou esses caras inventaram isso de cabeça,
ou eles realmente andaram em dinossauro. A natureza era mais viçosa, as plantas eram diferentes, árvores, existiam árvores temáticas, aquele pão de açúcar, lá no Rio de Janeiro, aquilo era uma árvore, que não é uma árvore que edificou, entendeu? Então muitas montanhas que você vê hoje são árvores gigantescas, árvores de 8 quilômetros de altura, de 6 quilômetros, de 5 de espessura. Você já parou para imaginar isso? Tatu, tamanho de um caminhão, um tatu tamanho do caminhão, uma cobra de 80, de 100 metros. Então era um mundo extremamente bruto, forte, saudável, e um mundo totalmente diferente do nosso hoje. Totalmente do nosso hoje. Os homens, eles viviam 1000 anos, 800 anos, 700 anos, e não eram, um cara com 700 anos não era um velho, eu tenho 700 anos, não, ele era um guerreiro, ele não sentia uma dor numa unha. Então, só daí dá para você tirar, né, que o mundo de Gênesis 6 era totalmente diferente do nosso hoje. O oxigênio que nos envelhece, pastor, dizem que o oxigênio nos envelhece, dizem, porque se diz tudo hoje, a ciência diz, mas não consegue provar. Então só tem um jeito de não envelhecer, não respirar, então morre. Então o oxigênio, a questão não é o oxigênio que nos envelhece, é um vírus que nos envelhece, é um germe que nos envelhece, né? E a Terra tinha uma pressão barônica. Quem sabe o que é pressão barônica? Boa tarde, dona Neuza Brito. Seja bem-vinda. Eu quero sua opinião. Então, quem que sabe o que é pressão babá? Pressão barônica. Aos 700 anos fazia filho. O quê? Com 900 anos o velho ainda fazia filho. Era com 5, 6, 8, 10 mulheres de uma vez só. Era uma suruba. Os dinossauros eram enormes, porque a quantidade de oxigênio e ozônio era muito grande. O oxigênio era possivelmente um pouco diferente do nosso, né? Os homens eram grandes, né? E quando não eram grandes, eram fortes. Não era um cara que cortava um dedo, precisava ir no hospital, botar metiolate, ali já sarava muito mais rápido, né? Essa capacidade de sarar também, antes do pecado, se Adão cortasse o dedo crescia, né? Se não envelhecer sem oxigênio, aí morre. É doido cada ideia. O oxigênio, ele não envelhece a gente, ele provoca oxidação, que é a entropia. Mas não é ele que provoca, mas é alguma coisa dentro de nós que provoca. E usa o oxigênio, né? O homem tinha 5 metros. Tinha homem de todo tipo de metros, tá? Tinha homem normal, né? E tinha homens grandões. Essa nossa raça realmente é pequenininha, né? Então, o Gênesis 6 era totalmente diferente. A sociedade, a família era diferente. O contato com os anjos. Imagina você almoçar com um anjo, você bater papo com o anjo e transar mais com o anjo, né? Então, era um mundo totalmente diferente. E havia acordos entre homens e anjos. E há também uma desconfiança minha que havia acordo entre homens, anjos e animais. Ou seja, os anjos não transaram só com as mulheres, eles transaram também com animais. Aí nasceram metade animais e metade anjos, né? Isso aí é uma coisa particular minha. A força do pecado ativou uma chave no nosso DNA. O pecado é um germe. Joilson de Assis, dá uma olhada aí. É um germe. É um germe. Ele é quem provoca a entropia. Mas naquela época o oxigênio era muito forte. Bem, o que envelhece é muitas vezes se preocupar com as coisas fúteis. Outra envelhece é uma dádiva para alcançar alguma ideia que hoje em dia quase não temos, que é o de aos 90 e tantos anos. Alcione. Então é o seguinte, preste atenção.
Primeiro lugar, tínhamos oxigênio à vontade. Tínhamos uma pressão chamada pressão babá. Pressão babá, pastor? Pressão babá. Quem que sabe o que é pressão babá? Quem é que sabe aí o que é pressão babá? Pressão barônica. A Terra era como a câmara de Bar. A câmara de Bar cura tudo. Cura diabetes, cura câncer. Você nunca ouviu falar na câmara de Bar? Bota 10 pessoas dentro de um quarto e bota a pressão além do normal. Aí essa pressão cura as doenças, sara as feridas, mata os germes. Quem é que já ouviu falar nisso? Então nós vivíamos numa câmara de Bar gigantesca. Hã? Vocês não estão interagindo com eu. Paulo Lara, pressão atmosférica, barônica. Então, existia uma pressão na Terra muito maior do que hoje. Hoje nós estamos como se tivesse diminuído a atmosfera, né? A câmara de Bar, ela cura. Você que tem diabetes, câncer e outras doenças, vocês procurem câmara de Bar. Toda cidade grande tem. Aí faz 3 sessões por semana. Aí você entra dentro da câmera, é um quarto. Aí eles botam lá e abrem os oxigênios. Aí seus ouvidos faz tipo... Seus ouvidos tampa. Mas com a pressão da câmara de Bar, faz com que a carne respire. Aí quando a carne respira, aí a ferida sara, a doença ruim vai embora, o hematoma retorna, a queda de cabelo para de cair, o diabetes volta à normalidade. Olha, nunca sabia disso não. Então a câmara de Bar, a Terra era uma câmara de Bar. Se hoje o homem transar com uma vaca ou transar com uma ovelha, não pega. Ele pode ejacular dentro da ovelha, não pega. Mas naquela época pegava, porque a pressão era bem maior e a carne era mais viçosa. Então vamos lá. Depois dessa introdução, o livro de Gênesis, capítulo 6, diz o seguinte. Vamos para a Bíblia? Bora? Gênesis, capítulo 6. Abra sua Bíblia. Eu quero que vocês dizem aí o que você entendeu, tá? E aconteceu o quê? Começando os homens a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Então, eles começaram a se multiplicar sobre a face de toda a terra. Que na época não existia o Oceano Atlântico, o rio Amazonas corria ao contrário, o deserto do Saara era um lago. Então, era um mundo totalmente diferente, atmosfera diferente, oxigênio diferente, ozônio diferente. A temperatura não era essa temperatura que nós temos hoje, horrível, né, que assa tudo, que acaba com tudo. E não havia a questão da chuva. A Bíblia diz que não chovia. Ou seja, subia um vapor da terra e esse vapor da terra regava todo o jardim do Éden. Olha, só o fato de não chover já era uma coisa diferente, né? Não chovia. Subia um vapor da terra, não tinha havido o dilúvio ainda. Os homens, eles estavam do jeito que saíram no paraíso ainda, né? O rio Amazonas corria ao contrário, era 10 vezes maior. Hoje ele tem uma parte dele embaixo, que ele é 10 vezes maior do que em cima. E o rio Amazonas nascia no deserto do Saara, tá? Ele nascia no deserto do Saara e vinha para as Américas. Não existia o Oceano Atlântico. E aconteceu que os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhe nasceram filhas, mostrando, claro que nasceram filhas e filhos. Vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus é aquela velha linguagem do livro de Jó, que é uma linguagem de anjos, porque havia muita interação entre anjos
e homens. Lembre-se que Enoque vivia no meio dos anjos. Enoque vivia batendo papo, conversando, tomando café, jantando com os anjos. E os anjos também fazem sexo, tem esperma, tem prazeres. E qual era a mulher que não queria transar com um anjo? Se fosse hoje, era uma fila danada para a mulher transar. Tem até marido que levava até a mulher para transar com um anjo, para ver se ia ter um filho de anjo. Então viram os filhos que Deus, filhos de Deus, os anjos eram chamados de filhos de Deus, os chamados guardiões, 140 e poucos guardiões, que as filhas de Deus que as filhas dos homens eram formosas, ou seja, a mulher era bonita. Que mulher bonita mesmo, vice? Mulher, as bichas já danadas, bonita. E Chiquinho, a mulher mais feia é mais bonita do que tudo. E E tomaram para si mulheres das que escolheram. Então os anjos, além de transarem e fazerem aquilo, eles tomaram para si esposa, eles casaram com as negras. E as negras queriam casar. Quem é que não queria casar com um anjo, hein? Eu acho que após ter um bocado de mulher aí, ai, do jeito que eu estou, qualquer anjo serve. Então disse o Senhor. Essa parte aqui mostra que houve a mistura. Possivelmente já havia intercâmbio entre anjos e mulheres e homens. Ou seja, já haviam relações sexuais entre homens, mulheres e anjos. Entendeu como é a coisa? Mas só que casamentos não. Então começaram a haver casamentos. O que a Bíblia mostra aqui é casamento. É relacionamento fixo. Ou seja, o anjo escolhia uma mulher, uma chiquinha, e dizia, não, você é minha mulher. Entendeu como é a coisa? Que privilégio para a mulherada da época. Era privilégio. Casar com um anjo, um anjo bonitão, hein? Isso mostra que anjos também fazem aquilo. Casaram e tiveram filhos. Aí depois o texto sagrado, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. No livro de Enoque, fala que essas escolheram foram casamentos sexuais, vidas sexuais, um lar misto, mulher e anjo. E possivelmente, como a Bíblia também não omite essa parte, poderia também haver casamento entre homem e anjas. Mas não tem nenhuma parte que diga isso, tá? Então, vieram os filhos de Deus, que eram os anjos. Aí os teólogos dizem que são os filhos de Sete, mas não tem nada a ver, os filhos de Sete estão lá para trás, né? E os filhos de Sete não eram tão especiais assim para provocar um distúrbio tão grande desse jeito. Então, os textos sagrados do livro de Enoque e outros livros é bem claro que os anjos faziam sexo com mulheres. Só que, além de fazerem, eles se casaram. E tentaram formar uma sociedade à parte da de Deus. Ou seja, eles quiseram formar um mundo diferente entre homens e mulheres. Qual era o homem que tinha? O homem não tinha chance nenhuma perante um anjo. O cara chegava e dizia, eu quero Chiquinha. Aí o anjo dizia, eu quero Chiquinha. Qual é a chance que Chiquinho ia ter perante um anjo? O anjo é mais bonito, o anjo tem força, o anjo tem sabedoria, o anjo não é daqui, o anjo é um extraterrestre, né? O anjo só fazia aquilo. É claro que a Chiquinha ia querer quem? O anjo. Vá colocando aí sua opinião, tá? Aí vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, eram bonitonas, e tomaram para si mulheres da que escolheram. Então eles escolheram ainda. Tinha tanta mulher que eles escolheram. Mas o problema não foi isso. Possivelmente houvesse uma brecha na lei dos anjos transarem com as mulheres. E havia intercâmbio entre os planetas sexuais, né? Mas essa parte aqui, segundo os livros antigos, eles quiseram criar uma sociedade diferente. Uma sociedade mista entre homens e anjos. Aí é onde a coisa aconteceu. Sabe por que a coisa aconteceu? Olha, lá vem aqui. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Mostrou que o homem não é só espírito, e que o homem também é carne.
Porém, os seus dias serão 120 anos. Aí Deus começou a sentenciar o homem, que vivia quase 1000 anos, e aí ele desceu para 120 anos. E por que Deus não sentenciou a mulher? Quando fala homem e mulher. Então, possivelmente, anjos tenha se relacionado com homens também. Aí havia naqueles dias gigantes. Aí havia um texto sagrado novamente mostrando como eram os dias daquela época. E havia naquela terra gigantes, homens de 20 metros. Golias era uma fichinha. Golias tinha 3 metros, né? 3 metros. 3 metros e meio por aí, no máximo. Mas eu estou falando homens de 20, de 30, 40 metros de altura. Então é uma coisa descomunal. Por quê? Porque quando os anjos começaram a se relacionar com as mulheres, eles alteraram o DNA dos seus filhos. Então o filho era metade homem e metade anjo. Ou seja, era diferente. Eram superdotados. Eram alterados geneticamente. Havia naquela mesma época gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram, o nome certinho aqui, entraram as mulheres. Né? Ou seja, eles fizeram aquilo. Filhas dos homens e geraram filhos. Então, eles geraram filhos. Os anjos com as mulheres geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade. Valentes, quando fala valente, fala de um cara que consegue matar 1000 homens, como Sansão, por exemplo. Né? Sansão, ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Você tem capacidade para isso? Você tem a capacidade para isso? Tem? Eu quero desafiar qualquer pessoa aqui, vencer 5, 6 homens na porrada. Vê se não. Ele bate em 2, bate em 3, vem outro e pula em cima. Então, eram homens superdotados, como Sansão, que matou 1000 homens com a queixada de jumento. Então o mundo começou a ter valentes, que eram homens que pulavam 5 metros, né, como aquele deus grego de Troia, né, o cara que pulava 5, 6 metros de altura. Quem é que ia lutar com um cara desse? Quando o cara fosse dar um murro nele, ele dava um pulo de 6 metros e já caía em cima do cara. Então, os homens começaram a ficar na desvantagem. E Deus já entrou sentenciando o homem. Em vez de Deus sentenciar os anjos, que ele vai sentenciar depois, mas ele vem sentenciando logo os homens. E os homens não têm culpa da mulher e dá para os anjos. Mas quando se fala anjos ali, e homens, mulheres, fala anjos e homens, seres humanos. Né? Quando Deus sentenciou o ser humano e reduziu tanto a idade dele, que hoje você vê um artista, né? Os nossos artistas são tudo velhinho agora, tudo... Quando chega a ficar velhinho, a gente fica tão com pena, né? Porque eles chegaram à idade, 90 anos, 98, aquele bonitão que fazia as mulheres... aquela bonitona da bundona, hoje é uma velhinha. A idade é muito avançada, avançou demais. O homem desceu de 900 anos para 1.200, para 120 e olhe. Quando chega a 70, é canseira e enfado. Canseira e enfado, né? A Bíblia é bem clara sobre isso. Então, o moído começa aqui em Gênesis capítulo 6. Esse ato entre os anjos e o ser humano, a mulher era permitido por Deus. Eu acho que era permitida. Agora, o que eles quiseram fazer, eles quiseram fazer uma sociedade diferente. Eles quiseram fazer uma sociedade de homens e anjos. E os homens, que eram normais, se lascavam. Por quê? Porque a gente não tinha força para vencer um filho de anjo. Você está entendendo como é a coisa? Ele vinha fazer o que queria com a gente não podia. Por isso que a Bíblia diz, esses são os valentes do passado. E esses valentes do passado são citados em livros antigos. E esses caras eram aqueles caras que levantavam 10.000 quilos, eram aqueles caras que pulavam 8, 10 metros de altura,
Era aqueles caras que atravessavam a parede, que tinha poderes mentais, super força, super beleza, superpoderes, como hoje nós queremos e estamos tentando fazer isso a todo custo, né? Você está entendendo? Sim ou não? Então vamos lá. Qualquer dúvida você vai fazendo a pergunta aí, tá? Aí se eu não vi, você faz de novo. Ó, a Bíblia é bem clara e diz assim, ó: estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então os caras era para lascar. Os caras era de fama. E quem é que ia vencer um filho de uma mulher com um anjo? Hã? Aí ele ia ter super beleza, ele ia ter super mente, super memória, super força física. E nós? Tudo lascado. Porque éramos normais, né? Então, estes eram os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos homens, do coração dos homens, era má continuamente. Então ele viu que a galera transformada era uma galera muito estúpida, e que eles só pensavam na lasqueira, eles só pensavam em matar, em roubar, em prostituir, em adulterar, em roubar a mulher dos outros, em roubar a vaca dos outros. E aí Deus viu, virou um cabaré. Deus disse: a terra virou um cabaré, uma manichula. Porque quem é que ia lutar contra um homem anjo? Quem é que ia lutar? Você? Você tem capacidade de lutar contra um homem anjo? O cara dava uma tapa em tu, você subia 10 metros. Tá entendendo? Você tinha sua casazinha, fechava ela todinha, o cara dava um pulo, descia pelo teto. E aí? E aí nada. Mandava quem tinha força genética. E aí começou a haver mortes e mais mortes, e os filhos dos anjos começaram a matar os filhos dos homens. Lembre que os filhos dos anjos não são só gigantes. A Bíblia diz que havia gigantes sobre a terra, mas não quer dizer que os gigantes eram filhos de anjos. Os gigantes haviam. Os filhos dos anjos, eles eram superdotados. E a Bíblia é bem clara aqui no texto, diz: são os guerreiros de fama. São os guerreiros de fama. São os guerreiros de fama. A Bíblia não atribui só a gigantes. O gigantismo havia na época independente dos anjos. Ou seja, por causa do oxigênio. Os filhos dos anjos eram superdotados, era como fosse a Liga da Justiça, aqueles caras da televisão, um Superman, um Incrível Hulk, uma coisa assim, né? Esses anjos eram guardiões, eles faziam parte da terra. Aí eles resolveram criar uma nova sociedade e criaram. Essa foi a raiva de Deus. Porque eles criaram a nova sociedade e os filhos dele com as mulheres botaram para lascar e começaram a matar os homens. E a violência física começou a se espalhar sobre a terra. Porque se você era um homem, você estava lascado. Você tem que se proteger, porque de repente o filho de Dona Mariquinha com um anjo vinha em cima de você. O que você ia ter? Uma metralhadora para derrubar ele? E não ia ter para derrubar, porque ele era forte. E aí? E aí que ele ia fazer o que quisesse com você, com suas filhas, com sua família, com sua mulher, e você tem que ficar calado. Os gigantes, a Bíblia não diz que é filho de anjos. A Bíblia diz que havia gigantes, então podia ter homens gigantes. E esses filhos de anjos atacaram os gigantes. Entendeu como é a coisa? Ou seja, eram caras assim, tipo geneticamente evoluído, entendeu? É o que nós estamos querendo fazer hoje. Imagina uma briga entre gigantes, não sobraria nada. Mas os gigantes eram pacíficos, alguns deles, né? Era uma sociedade muito grande, gente. Muito grande. Por isso que esses livros foram tirados da Bíblia, né, pastor? Porque iria dar um nó na cabeça das pessoas. Sim, principalmente antigamente, né? Ia dar um nó na cabeça das pessoas. Imagina um anjo em cima de uma cama transando com uma mulher.
A igreja não ia admitir isso, o judeu ia ficar assim, então tira essa parte aí, porque não convém. Né? Imagina a mulher engravidando desse anjo, e aí nascendo um bebê, Gugu Dadá, que sai voando por dentro da casa, um bebê que tem superpoderes. Aí o bicho pegou, né? E aí o bicho pegou. Aí vamos continuar o texto aqui, tá? Você está entendendo o quê? Aí então, ó, nasceram os grandes guerreiros. Então, olha bem, Deus nunca se arrependeu de ter feito o homem, mas aqui arrependeu, ó. A imaginação do homem era má continuamente, e eles faziam coisas ruins. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Então Deus fez, eita, porque os cabas matavam, estupravam, lascavam. E quem é que ia segurar um filho de um anjo? Quem é que ia, se um filho do anjo invadisse sua casa, fosse estuprar sua mulher, como é que você ia segurar esse cara? Na espada? Na porrada? Ele é mais forte do que você. Então não tinha condição. Era melhor o cara dizer, toma, estupe logo, vá, toma, pega tua mãe e a mulher. Tá entendendo? Então, esses caras, os filhos dos anjos com as mulheres, botaram para lascar. E as mulheres, quando os homens viram, os homens perceberam, os homens, o senhor rei, homem, oi, os filhos dos anjos estão botando para lascar, viu? Rapaz, nós temos que exterminar essa raça, porque se a gente não exterminar, eles vão nos acabar. Então os homens atacaram os filhos dos anjos, e os filhos dos anjos atacaram os homens, aí botaram para lascar, aí a guerra comeu no centro, e os anjos chegaram e chamaram as mulheres que ele tinha transado, as esposas deles, e disseram, ó, vamos proteger nossos filhos, porque os homens vão querer destruir nossos filhos. Eu vou ensinar para você uma coisa chamada mamar. O que pegou aí? O que os anjos ensinaram às esposas dele? Ensinaram o quê? Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Os gigantes que existiam em Canaã. Os gigantes de Canaã era fichinha, tudo de 3 metros, era coisa pequena. Os gigantes, antes do dilúvio, eram homens de 20 metros. 25, 30 metros. Mas também existia um tatu, tamanho de um caminhão. O que os anjos ensinaram às suas esposas para proteger seus filhos? Quem é que vai acertar aí? Né? Nós não chegamos no dilúvio ainda. Né? Magias, mágicas, Edivânia Moura. Edivânia está ligada. Parabéns, Edivânia. Eles ensinaram magia, macumba. E pesada, encantamentos pesados. Essas negas voavam, velho. Essas negas voavam. Elas voavam. Os anjos disseram, ó, essa magia você faz assim, e faz uma macumbinha desse jeito, e faz desse outro jeito. E as negas aprenderam, meu irmão. As negas, vamos salvar nossos filhos, os nossos filhinhos. Aí o cara com 8 metros, sim, babai, gugu, dadá, brincando com o elefante, jogando o elefante pra cima, mamãe, o elefante, mamãe, um elefante adulto, mamãe, o bichinho, meu Deus, os homens querem destruir ele, sabe porque ele tem super força. Eu fico me lembrando daquela família Fred Flintstone, né? Aí tem o guri, que era bem forte, né? Então os anjos ensinaram as mulheres mamar, gigi, magia. Então quando os homens atacavam, olha, tem uma mulher ali que é esposa de um anjo, ela tem 3 filhos do anjo, vamos atacar, matar ela, matar os filhos dele, bora, aí a turma de noite, vamos atacar antes deles crescer, não, eles matam nós. Aí a bicha, seus filhos FDPs, os caras viravam estátua. Era. Por isso que os antigos os antigos se cagavam de medo de magia, porque a magia existia
E era uma magia muito forte. Hoje, a magia que nós temos hoje é fichinha perante a magia que essas mulheres praticavam. O que é uma magia? É uma ciência. É uma ciência que os anjos sabem. E a Bíblia é bem clara, que foram os anjos que ensinaram magia. Então os anjos sabem magia. Porque os caras, os reis, decidiram, não, nós temos que matar esses filhos dos anjos. Esses filhos FDP, porque esses caras vão crescer, e depois que eles crescerem, meu irmão, não vai dar para enfrentar esses caras, não. Como é que a gente vai enfrentar um filho de um anjo? Me diga. Com o quê? Com um pedaço de pau? Com um revólver 38, velho? Não dá, não. Então, o cacete começou e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Tá na briba. Deus se arrependeu e pesou o coração, mostrando que Deus tem coração. Deus fez, virou uma manichula, virou um cabaré, todo mundo matando todo mundo roubando todo mundo, os homens matavam as mulheres dos anjos, os anjos matavam os homens matavam os anjos, uma briga dos diabos, era a briga dos diabos mesmo. Então essa sociedade aí é chamada pela Bíblia como velho mundo, velho mundo. É um mundo totalmente diferente do nosso hoje. Uma bruxa dessa, ela pegava um carro, ela levantava o carro na bruxaria, ela voava, ela dava um raio no cara, o cara morria. Era uma coisa fortíssima mesmo. E os livros antigos falam delas, viu? E elas vão virar sereias. Escute bem. Elas vão fazer o quê, Patrão? Virar sereia. E o Egito acreditava nisso demais, né? E essa doutrina aqui é uma doutrina bíblica e uma doutrina egíptica. Parece até que Moisés tirou algumas partes do Egito, de informações egípcias, e colocou na Bíblia. A semelhança entre os judeus e os egípcios é muito grande. Tem até um vídeo nosso. Você bota assim, Antigo Egito e os judeus, Joilson de Assis. Você vai encontrar semelhanças incríveis. Até porque os judeus viveram 400 anos dentro do Egito. Os judeus viveram 400 anos dentro do Egito, é a idade do Brasil. Então, eles aprenderam muita coisa. Dá para entender que o livro de Gênesis, que Moisés, que era príncipe egípcio, escreveu, teve alguma influência do mundo e da sabedoria de Catara, que é a Cateatareará. Vê se vocês estão pegando a profundidade das coisas. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos homens era má. E o seu coração era mau continuamente, só pensava em merda. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou o coração, ou seja, Deus ficou triste. E disse o Senhor, versículo 7, do capítulo 6, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Eu vou destruir, vai ter que destruir. Desde o homem até o animal, vou matar todo mundo. Até o réptil, que tem a cobra lá de 40, 50 metros. E até as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Eu me arrependi de ter feito essas coisas. Está na Bíblia aqui, ó. Gênesis 6, 7. Que Deus se arrependeu, porque o cabaré, a putaria estava grande. Estava grande. Era anjo matando anjo, mulher matando mulher de anjo, matando mulher normal, homem matando mulher de anjo, o anjo vinha matar o cara, os filhos dos anjos matavam os filhos dos outros. Era uma putaria, era uma confusão danada. Aí Deus disse, eu vou destruir todos os homens, destruir tudo, vou ter que resetar. O nome certo é resetar, né? Ou seja, eu vou resetar isso aí. Deus ficou triste, é verdade, Edivânia. Foram os anjos que trouxeram a macumba para a terra, foram. Ivoneide Leal, feitiço, né? O gigante Golias era pequeno na frente desses homens. Sim, o gigante Golias era um guri, rapaz, de 3 metros.
Aqui na Paraíba tem Ninão. Ninão tem 3,20 metros, né? Agora, esses gigantes da Bíblia eram homens de 20 metros. E não eram... Não, eram homens que você podia meter um cacete nele, eles batiam em você, você batia neles. O cara jogava uma pedra na cabeça dele, a pedra quebrava, ele jogava outra pedra em você. Eram coisas... O oxigênio, a época tinha força para isso. Então, Deus se arrependeu, disse que ia destruir os homens, os animais, os répteis, ia destruir tudo. Noé, porém, achou graça diante dos olhos. Aí dá um pulo, né? O texto sagrado dá um pulo, de Noé. Mas o livro de Melquisedeque fala, entre o texto, o versículo 7 e 8 de Gênesis 6, fala que Noé nasceu branco. E o pai de Noé, que era Malalalael, pensava que Noé era um chifre que tinha levado de um anjo. Ou seja, que a mãe de Noé tinha transado com um anjo. Aí ele levou Noé para o avô dele. Quem era o avô de Noé? Nada menos, nada mais do que Enoque. Aí Enoque, que ainda estava vivo, disse, não, esse homem não é filho de anjos. Ele é branco, mas ele vai dar origem a uma nova geração. Será uma nova geração que viverá menos, mas não será menos perversa do que a nossa. Será até mais perversa do que a nossa. Mas ele dará origem a uma nova geração, segundo o livro de Melquisedeque. Aí veja que eu estou usando um livro explicando o outro. Entendeu? Então, o pai de Noé ficou contente, porque pensava que ele tinha ido para a igreja e um anjo tinha chegado e pega a mulher dele. Né? E a mulher ficou calada e engravidou. Isso quer dizer o quê? Que anjos têm esperma, que anjos têm carne. Né? Mas não era. Noé era filho de Malalael, só que ele nasceu como fosse uma nova geração que Deus começou a suscitar para exterminar a velha. Entre o nascimento de Noé e o dilúvio, houveram mais de 300 anos. Né? Só para fazer a árvore, a Arca da Aliança, foram 120 anos. Né? Mas isso teve o quê? 2, 3, 6, 7 mil anos antes. E esse mundo de Noé para trás é chamado o mundo antigo, que pereceram, um mundo totalmente diferente. Era um mundo que tinha aves maiores do que aviões, cobras de 80 metros, 100 metros, né? Pastor, era Lameque, o pai de Noé. Desculpa aí, realmente é o Lameque. Lameque era o pai de Noé e Enoque era o avô, né, de Noé. Desculpa, eu errei o nome. Então, começa aí a história de Noé, né? E a história de que esses reinos criados entre homens e anjos teria que ser destruído, porque a violência era muito grande. Mas era muito grande mesmo, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Mas tem um texto aqui na Bíblia que fala que toda alma pecou. Então Noé deve ter pecado também. Mas mesmo em pecado, ele achou graça diante dos olhos. Essas são a geração de Noé. Agora o texto já muda para a geração de Noé. Noé era um homem justo em suas gerações. Noé andava com Deus. Então Noé, ele tinha uma proximidade muito grande com Deus, né? Rodrigo Ivo, sim, pastor, Lameque, o pai de Noé, certo, já corrigi. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jefté. A terra, porém, estava corrompida, versículo 11, diante da face de Deus, e se encheu de violência. Quando a Bíblia fala que a terra estava corrompida e se encheu de violência, é porque foi cacete, gente. Foi briga, reinos, homens gigantes, homens animais, homens misturados com anjos. Era uma genética totalmente doida. E os homens normais lutando contra gigantes, gigantes lutando contra homens normais.
Uma confusão do diabo. Filho de anjo lutando contra outros filhos de anjo que não se davam. Aqueles filmes que mostra aqueles reinos antigos, aquele cara com os olhão grandes. Aquilo ali parece mais ou menos com o mundo pré-diluviano. Como é o nome daquele filme? Que é eles invadindo reinos, homens animais, homens monstros, homens anjos, homens gárgulas, que tem um bicho lá dos olhão que é meio doido, fica... É o Senhor dos Anéis, é o Senhor dos Anéis, né? Então, aquele filme Senhor dos Anéis ali é mais ou menos o que estava vendo na época de Noé. O Senhor dos Anéis, o Hobbit, aquilo ali, quando eu assisto aquilo ali, eu vejo a época dos gigantes, antes do dilúvio. Né? Aqueles mesmos monstros, aqueles mesmos caras, aqueles mesmos caras, aquela mesma genética ali, aqueles caras com aquela super força, superpoderes, desse filme, né? Senhor dos Anéis, o Hobbit. Eu acho que esses filmes são resíduos de memória que há, ou alguma viagem astral que o escritor fez, né? Aquelas cidades feitas nos pés dos montes, aquele ambiente diferente, aquele ambiente antigo. Quando eu assisto aquele filme, eu me lembro do mundo pré-diluviano. Quando você assistir, você também vai lembrar, tá? Seria mais ou menos aquilo ali. O filme de heróis, Marvel, Quarteto Fantástico, Godzilla, King Kong, são referências gigantes da antiguidade. Sim, porque está tudo dentro de nós, tudo na memória de nós. Tudo dentro da memória da gente. Aí, às vezes, essa memória sai para fora. Né? Então, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência, muita morte, muita guerra. Os reinos dos homens lutando contra os reinos dos anjos, anjo misturado, anjo carregando mulher, mulher carregando anjo, anjo transando com homem. É uma confusão do diabo. E viu Deus que a terra estava corrompida. Essa palavra corrompida quer dizer alterada, geneticamente corrompida. Estão entendendo, sim ou não? Quem é que está entendendo aí? Por isso que Deus proibiu marcar o corpo posteriormente. Já assistiu o filme Pastor e o Café? Não. E viu Deus que a terra estava corrompida. Essa corrupção aqui era genética. Era homem jacaré, homem jumento. Homem jumento, tem muito hoje homem jumento. Homem cavalo, homem misturado com bicho, homens diferentes, com 2, 3 cabeças, ou seja, homem com macaco, ou seja, endoideceu tudo a genética. Endoideceu tudo. E a terra se tornou um inferno, difícil de se viver, porque você se esconderia numa montanha, com sua mulher, com seus filhos, de repente você estava plantando lá um feijãozinho para comer, aí vinha um anjo desse e pegava sua mulher, ainda matava você. Seriam mutantes, híbridos. DG Labanês, híbridos. E Giovana Salmaz. Giovana! Seja bem-vinda, Giovana, doutora Giovana. Deus te abençoe. Seriam mutantes, sim, seriam mutantes. A violência cresceu muito, a putaria, não tinha reserva, você carregar sua mulher e dizer, não, mulher, vamos se esconder lá em Machu Picchu, aí vamos se esconder aí, a gente vive escondido lá. Aí de repente, 3, 4 anos depois, o cara, quando chega em casa, a casa está toda destruída, a mulher foi carregada, os filhos foram mortos. Aí quando o cara olha, o cara dos peitão, o que é que você quer? Eu sou filho de um anjo, velho. O que é que tu quer, meu? O cara puxa a espada, vai tentar matar ele, ele mata o cara. Então,
Por isso que Deus se arrependeu. Disse, ih, homem de orelha grande, homem de nariz grande. Ah, gostei disso. Homem de perna grande, homem que andava quilômetros, homens com 3, 4 olhos. Enlouqueceu a genética humana. Como existem vários tipos de anjos, né? Cada um de seus planetas diferentes. Então, quando ele transava com a mulher e a mulher colava lá o útero, o óvulo, então a gente não sabia o que ia dar. A gente não sabia se ia dar um menino de 4 braços, se ia dar uma mulher de 5 cabeças. Entendeu como é a coisa? E aí, endoideceu tudo. Nós estamos caminhando para esse mesmo acontecimento, tá? É só questão de tempo. E não é muito tempo não, tá? E aí, a Bíblia diz, e viu Deus a terra, e olhou para a terra, Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aqui essa é a corrupção. Antigamente os pastores pregavam que era pecado, transar, adulterar, tarará. Não era isso. Era uma corrupção na carne mesmo. A turma virou monstro. A turma virou homem cobra. Você ia pegar ele subia pelas paredes. Homem-aranha. É isso que às vezes os filmes fazem. Os filmes são memórias. Homem-aranha, mulher-gato, essas coisas, né? E viu Deus que estava corrompida, porque toda a carne. Aí onde é que Noé estava? Se toda a carne corrompeu, então Noé corrompeu também. Toda a carne, ó, teotodeadá, porque toda, nem a metade da ponta, 90%, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho. Então todos foram alterados geneticamente, inclusive Noé. Então disse Deus a Noé. A Bíblia fala que toda a carne foi corrompida, então Noé era carne também, ou Noé era de ferro. Mas a corrupção, algum tipo de alteração em Noé, ela não foi tão forte quanto nas demais pessoas. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vinda perante a minha face. Eu vou destruir toda a carne, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Então eu vou matar todo mundo. Eu vou fazer aquilo que a gente faz com os animais quando estão contaminados com algum vírus. O que se faz com os animais quando os animais estão contaminados com algum germe? O que faz? Quem é que diz aí? Você tem um curral de vacas. Esse curral de vaca está com uma vaca louca. O que você faz com esse curral de vaca? Quem é que vai dizer? Pastor, essa toda a carne corrompida é porque o pecado havia entrado no mundo por Eva e Adão. Sim, mas não era aquele pecadinho de transar, não. Era corrupção mesmo, a genética foi alterada. Michele Silva diz, sacrificam. Então se tem um rebanho de vaca e de repente começa a dar vaca louca, então todo aquele rebanho é sacrificado para ver se não pega nas demais, né? Então foi o que Deus fez. Tirou um exemplar do meio, que era Noé, e sacrificou toda a carne, que eram bilhões de pessoas, eram milhões de pessoas. Não eram 3 pessoas, 4 pessoas, não. Né? Eram reinos, cidades, impérios, tudo no fundo do mar, tá tudo submerso, nas florestas. Por isso que quando a gente olha para o passado, em vez de a gente encontrar macacos, a gente encontra cidades extremamente inteligentes. Essa contaminação era na carne. A Bíblia fala, toda a carne, C-A-R-N-E. Toda a carne foi contaminada. Isso não era uma transa. Deus nunca se preocupou com esse negócio de transa não, gente. Um cara que tem 1000 mulheres, outro tem 500. O que é que Deus falou? Deus falou alguma coisa de Salomão? Deus falou alguma coisa de fulano, de cicrano? Não, isso era o sistema da época. O que aconteceu foi uma tremenda mutação genética.
uma mutação genética PQP e uma criação de um novo reino, segundo o livro de Melquisedeque e o livro de Enoque. Ou seja, eles quiseram criar um tipo de raça, homens e anjos. Só que esses homens e anjos não se dava com a raça só homens. E aí a terra é dos homens. E aí a confusão foi grande, né? Eu vi um dia que tem muitas pirâmides no fundo do mar, mas que a terra, cidades inteiras, sim, são milhões, bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Isso é uma história muito grande. O que o livro de Gênesis conta é apenas uma pincelada do que aconteceu para que nós tenhamos condições de saber. Aí vem os outros livros de Enoque, vem os livros de Melquisedeque e acrescentam a estrutura a esse livro aqui, que é o livro sagrado. Aí Deus diz, vou desfazer toda a carne. Faz para ti uma arca de madeira de gofé. Essa madeira de gofé era uma madeira muito mística. Lembrando que tinha árvore de 8 quilômetros. Vocês não se acordaram do que eu estou falando. Árvore de 8 quilômetros. Que o pão de açúcar era uma árvore. E que em muitas montanhas são árvores. Árvores pedificadas, chamado árvores de silício. Aí ele mandou fazer uma arca de madeira de gofé. Farás o comprimento da arca e a betumarás por dentro e por fora. Betume é uma espécie de petróleo. É uma borra de petróleo. E de madeira a farás de 300 côvados de comprimento da arca e 50 côvados de largura, de 30 côvados de altura. Essa soma aqui dá muitos vagões de trens, ou seja, é o suficiente para salvar aquela parte que não foi contaminada entre os homens e entre os animais. Farás uma arca na janela de côvado, cobrirás em cima, ou seja, a arca tinha que ser coberta. A porta da arca porás ao seu lado, farás-lhe andares embaixo, segundo e terceiro andar. Então tem 3 andares. Porque eis que eu trago um dilúvio, ou seja, eis que eu vou trazer um dilúvio, que ele não sabia nem o que era dilúvio, era um enchente, porque não chovia na época. Olha bem como esse texto é profundo. Não chovia na terra. E eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para fazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá, expirará, ou será morto, né? Betume é um tipo de piche. Betume é um tipo de piche. Shalom, a hermenêutica era muito forte, a carne humana não aguentou. Eu não entendi. Então, aí diz aqui, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para fazer toda a carne que há espírito de vida, que está sobre os céus, tudo que há na terra vai expirar, vai morrer. Mas contigo estabelecerei uma aliança, aí é onde entra outra aliança, ou uma nova aliança, e entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e a mulher dos seus filhos, contigo. E tudo que viver, e toda a carne 2 a 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para conservar vivo contigo, macho e fêmea serão. Então trará um macho e uma fêmea, uma galinha e um galo. Das aves conforme sua espécie, dos animais conforme sua espécie, de todo o réptil da terra conforme sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para conservar em vida, e levar contigo a comida que há de comer. Ou seja, leva contigo comida que há de comer, e ajunta para ti, e serás por mantimento para eles. Até esse ponto aqui, os animais não se estranhavam com os homens. Vocês vão ver lá adiante, que aí foi o próprio Deus que fez os animais se estranhar com os homens. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim fez. Capítulo 6 terminou. Aí o capítulo 6 termina
com Noé, né, fazendo a arca da aliança. A arca, né? Essa arca era o suficiente para colocar um casal de cada animal e eles sobreviverem. Não tinha dilúvio, não tinha chuva, subia um vapor da terra como fosse um vapor, né? E esse vapor regava todo o jardim, né? E Noé passou 120 anos fazendo a arca em um lugar que não tinha mar, em um lugar que não tinha água, né? Possivelmente com a ajuda de anjos. Nesse meio tempo, Enoque ainda estava na terra. Então veja que o mundo ainda continuava violento, cheio de guerras, cheio de as pessoas apreensíveis, né? Não chovia, o clima era diferente, sim. Os anjos eram muito fortes para coabitar com o ser humano. Era uma genética diferente, né? Esta visão sobre o dilúvio e a criação de Deus já existia na Pompeia do Gilgamesh, na antiga Suméria. A Bíblia é só plágio, a história é a criação até o dilúvio. Não é que a Bíblia é um plágio, mas que o livro de Gênesis utilizou-se de livros, tanto egípcios como de outras nações antigas, para narrar o que foi que houve. A Bíblia nunca disse assim que foi Deus que desceu do céu. Senta aí, Moisés. Moisés, assim, assado, cozinhado, assado, cozido. Não. Os judeus vinham trazendo essas informações de algum lugar. Né? Tinha gigante nesta época? É claro que tinha. Oi, pastor, estava acostumado com um vídeo seu agora. Oi, pastor, estava acostumando um vídeo seu agora. Ok. Então, eu não vou ler o capítulo 7, que não vai dar tempo, tá? Vamos ler amanhã o capítulo 7, aí onde vem o dilúvio, tal. Mas tem alguma pergunta sobre o capítulo 6, que é profundíssimo, né? Tem muitos gigantes em forma de ser humano e animais espalhados pelo mundo, pedrificado. E o Brasil é o país onde tem mais árvores gigantes, pedrificadas, as chapadas e os montes Roraima. Sim, a Chapada dos Guimarães e outras chapadas são árvores cortadas. Isso é um escândalo. A ciência tenta esconder isso de todo jeito, mas não consegue, porque isso é algo extremamente forte. Bom dia, boa tarde, Alitéia! Saudade! Joilson tem visto um povo inteligente curando o DNA com as plantas. E no final de Noé, de agora, tem até gigante feito de pedra. Na Amazônia tem pirâmides de Hitler, passou 2 anos lá. Claro, ele foi em tudo, ele foi lá na Antártica, ele foi em todo canto. É porque essa galera não quer que a pessoa vá lá. Fique quieto. É mula sem cabeça, proteja o índio. Mentira, eles estão escondendo alguma coisa. Estava assistindo um vídeo sobre, e entrei agora, boa tarde. O livro de Enoque. O que o livro de Enoque? A Bíblia foi escrita em diferentes épocas, regiões, eras, pessoas que nem se conheciam. Muitas vezes não tem como ser um plágio. Mais fácil alguns livros serem plágio da Escritura. Esse negócio de plágio não é uma acusação de uma pessoa que não gosta da Bíblia. A Bíblia, ela tem várias fontes. Não quer dizer que é plágio. Se a Bíblia copiou alguma coisa dos egípcios, se a Bíblia copiou alguma coisa dos sumérios, Abraão era sumério, né? Então, nós temos aí uma idade, esse Gênesis 6, não existia Abraão, não existia Noé, não existia Moisés, não existia ninguém. Isso foi muitos anos antes deles. Então ele vai ter que pegar informação extra, porque eles não viveram essa época, né? Deus tinha se arrependido de ter feito o homem, sim, por causa dessa mistura aí.
Já está acontecendo as misturas. Houve um transplante de rins de porco para o ser humano. Ah, isso é antigo. Isso já era, isso já está ultrapassado já. Esse transplante de rins de porco para ser humano, isso é ultrapassado, isso existe há 30 anos. Agora é tudo na molécula, na célula. É alterações celulares mesmo. Já fazemos dente nascer na boca de velho. É só colocar uma célula óssea, né? A ciência está muito avançada mesmo. Aí o que a Bíblia diz? Que se eles avançarem, eles vão fazer o que eles quiserem. Então, essa parte aí chega a ser assustadora. Quando eu leio Gênesis 6, eu me assusto. Porque foi muito forte. Aí vem na minha mente aquele Hobbit, Senhor dos Anéis, né? E aí vem uma sociedade que ainda não pereceu, vai perecer agora no capítulo 7. Essa sociedade ainda continua. Uma sociedade muito diferente da nossa, mas muito mesmo. A Arca de Noé, de Gilgamesh, era diferente. Uma da outra era um plágio. Não era um plágio. Como o avanço da medicina, você acha que a idade vai diminuir? Eu acho que vai aumentar, né? O ser humano evolui muito, cientificamente. O ser humano deu um pulo. Em 200 anos, a gente criou tudo que você está vendo aí. Computador, tudo, em 200 anos. 200 anos para trás, a gente era um monte de troglodita enfiando a espada um na bunda do outro. De 200 anos para cá, a gente deu aquele salto. Mas um salto metafísico. Agora esse salto ele está sendo dado de 5 em 5 anos. O seu celular, daqui a 5 anos, não serve para nada. Você pode olhar que o celular que você tinha 5 anos atrás e o que você tem hoje. A tecnologia vai pulando assim, ó. Tilbuf, 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 tilbuf. O ser humano, agora a ciência arreganhou, né? Arreganganganhou, arreganganganhou. A ciência arreganhou, abriu de vez. E agora vamos embora, seja o que Deus quiser, com as nossas cienciazinhas. Os dominadores da terra vão usar a ciência para evoluir os seus e dominar suas raças. E aí no começo tudo será legal, depois vem a bagunça, a bagunça. A ciência busca a vida eterna e a juventude. Isso aí é desde a descoberta das Américas. Eles estão atrás disso, né? Os smartphones serão obsoletos, terão tecnologia de tela dobrável, com grafeno. Exato. É isso aí. Então, o povo israelita não existia isso aí. Não existia ainda, não. Aí não tem, nem se fala ainda em Abraão, em Isaac, Jacó. Aí nem se fala. É uma época, bem época chamado Velho Mundo, ou o mundo que pereceu, né? E aí amanhã estaremos lendo o capítulo 7 e dando aquela visão, como é que foi que esse mundo, como é que foi que houve o dilúvio, o que foi que provocou o dilúvio, o que foi que mudou com o dilúvio. Tá bom? Muito obrigado, viu? Pela companhia e pelos comentários.